Olá, alunos, boa noite. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos dar uma introdução em informática. Nós vamos falar um pouco da história da informática para vocês entenderem um pouco como surgiu essa tecnologia que nós utilizamos cada vez mais hoje, tá certo? Então, nossa aula será apenas introdutória. Nós vamos falar sobre as gerações dos computadores em uma aula bem resumida para vocês, ok? Então, a tecnologia, como nós sabemos hoje, a tecnologia está em todos os lugares que você for, certo? Seja ela em casa, seja no supermercado, seja no comércio, na escola. Hoje nós estamos também utilizando a tecnologia para passar essas aulas para vocês. Então, praticamente a tecnologia hoje está envolvida, está tão enraizada no mercado que nós não podemos mais praticamente sobreviver. Vamos dizer isso, sobreviver hoje comercialmente, porque nós estamos acostumados com isso. Então, tirar a internet hoje do mundo é como se a gente estivesse voltando da Idade da Pedra. Tá certo? Então nós temos hoje aqui cada vez mais nos acostumarmos e aprendemos mais sobre isso aí e não ignorar, ok? Então eu deixei aqui essas fotos para vocês, a tecnologia no mundo atual, essas duas fotos aqui, um computador pessoal que nós chamamos de PC, tá certo? Que se usa em casa normalmente, ou então desktop. E aqui eu tenho um computador. Os computadores que são representados pelos notebooks, né? Não são realmente os desktops, mas são notebooks. Está em volta desse globo aqui. O que é que isso representa? Representa a conexão dos computadores em volta do mundo, que nós chamamos de internet. Hoje a internet é uma coisa indispensável na comunicação. Não há mais fronteiras. A comunicação hoje está muito mais viável, mais rápida, mais barata, por questão dessa internet ter possibilitado esse tipo de interação e comunicação, ok? Então vamos andar um pouquinho, vamos conhecer a primeira geração. Como começou? Começou a partir da geração 0. Mas antes disso aí, antes de nós usarmos o computador, como era que fazíamos para digitar as coisas? Se você for hoje no supermercado ou na escola mesmo, e as pessoas digitarem qualquer coisa lá, vocês vão ver que é um computador. Mas antes dos computadores, o que é que se usava para digitar? Bom, nós usávamos essa máquina aqui, a máquina de datilografar, que foi praticamente uma precursora do teclado. Antigamente se usava mais essas máquinas aqui. Aqui é uma máquina um pouco mais antiga, mas temos máquinas automáticas, tínhamos máquinas mais modernas, tá certo? Então essa aqui era um tipo de máquina que se usava para datilografar, tá certo? Então tinha os seus limites, tá certo? Com o computador, com a vinda do computador, essa máquina passou a ser deixada de lado. Não é mais utilizada, praticamente não é mais utilizada, porque o computador facilitou e muito a digitalização, a correção, tá certo? Do texto através da digitalização, ok? Então era essa máquina aí que era usada para digitar. Bom, vamos começar falando um pouco da geração 0 e da geração 1. Bom, como vocês estão vendo aqui, o que marcou a geração 0, eu só coloquei uma máquina aqui para reduzir, porque houve muitas máquinas que fizeram parte dessa geração 0 aqui. Eu só estou colocando as máquinas que marcaram realmente que houve uma diferenciação, ou seja, as que são mais faladas. Nós temos essa máquina de Babbage, ou seja, era um matemático chamado Babbage. Ele criou essa máquina para ajudar no cálculo de subtração, soma e multiplicação. Então essa máquina aqui tinha um processo, era impressa cartões, tá certo? Ela imprimia cartões perfurados, funcionava através de cartão perfurado. Essa máquina fazia cálculos E essa necessidade de se fazer máquinas veio da questão
do melhoramento, do aperfeiçoamento e da agilização do processo de cálculo. Então vocês estão percebendo, só com essa explicação, que o computador ele surgiu para se calcular. O principal motivo de ser criado o computador foi para se calcular, foi para ter cálculos maiores, com maior precisão, com maior agilidade, com uma facilidade maior. Tá certo? Hoje o computador, lógico, é utilizado em todos os segmentos, certo? Que não envolve propriamente cálculo. Mas o principal motivo de se criar um computador foi para se calcular, foi uma questão matemática. Tá certo? Então, essa é uma das máquinas, uma das últimas máquinas que marcaram a geração 0. Tudo mecânico, certo? Todo o processo aqui dessa geração 0 era totalmente mecânico. Houve também o computador que ele era mecânico e eletrônico, eletromecânico, que era chamado Mach 1. Esse realmente foi a introdução da geração 1. Mas veio depois dele um computador chamado ENIAC, que é esse computador da foto aqui. Talvez você ache que é estranho. Cadê o computador daqui dessa foto? Bom, o computador dessa foto é essa sala inteira. Vocês estão percebendo? E nós temos muitas pessoas aqui operando esse computador, né? Foi um dos primeiros computadores totalmente eletrônico. Ou seja, ele era a base de válvulas. Alguns dizem que era 18.000 válvulas, dizem que era 20.000 válvulas. Mas o que importa aqui é que esse computador foi um dos precursores, foi um dos primeiros computadores que marcaram a geração 1. Tá certo? A geração 1. Então ele pesava muito, consumia muita energia, então queimava muitas válvulas, eram com tipo lâmpadas, tá certo? Essas eram uns 18 a 20 mil lâmpadas que se queimavam frequentemente e consumia muita energia e precisava de muitas pessoas para operar ele, além de ser pessoas que tinham realmente conhecimento para se trabalhar com esse tipo de maquinário, ok? Então esse marcou a geração 1. Então vamos dar uma melhorada nesse computador, né? Está muito grande. Vamos passar para a geração 2. Eu coloquei a geração 2, 3, 4 e 5 para agilizar um pouco a nossa aula, a nossa parte teórica. Então a geração 2 foi marcada pela substituição dessas válvulas, dessas lâmpadas que surgiram na geração 1. Então, em vez de utilizar lâmpadas, eles passaram a utilizar transistores, tá certo? Então, o Mach 1 ele foi construído na geração 50, ok? Então, nos anos 50, que diga, foi construído nos anos 50. E o transistor ele veio a partir dos anos 65, 1965. Então, os transistores eram muito menores que as válvulas. Era 100 vezes menor, você vê a comparação, né? 100 vezes menores que a válvula, e elas não aqueciam tanto, consumiam menos energia, eram mais rápidas do que as lâmpadas e com custo menor, tá certo? Então isso facilitou a diminuição desse computador, que em vez de ser uma sala grande, como vocês estão vendo aqui, ele passou a ser também de uma estante grande, lógico, né? Mas talvez está muito grande, não, mas em relação a uma sala inteira, isso aqui diminui muito. Então, e também o custo também, e a forma de operar também não precisar de tantas pessoas. Ok? Então, daí, essa marcou a geração 2. Então, vamos para a geração 3. Essa geração 3 passou a utilizar o chamado circuito integrado. Tá certo? O circuito integrado, ele era um componente eletrônico miniaturizado e montado em um único invólucro. O que quer dizer isso? Eles diminuíram o tamanho dos transistores e colocaram em um único invólucro. Invólucro é um tipo de uma chapinha onde se montava aqueles transistores, tá certo? Então já começou a surgir aí o conceito de microprogramação ou multiprogramação, tá certo? Em alguns computadores nessa família de computadores. Tá certo? Então, passou-se a ter um processo muito maior, que foi os computadores aqui da terceira geração, tá certo? Eles eram menores e operavam
com uma facilidade maior, custo menor, tamanho menor e uma capacidade de processamento maior do que essa geração 2. Então ele foi cada vez mais aumentando de capacidade, tá certo? Ele tinha um processamento de cálculo mais rápido, tá certo? Uma resistência maior. Isso passou a marcar a geração 3, tá certo? Então, a partir daí nós vamos para a geração 4. A geração 4, ela foi marcada pela introdução de um chip, que é o que? Um circuito integrado. Esse circuito integrado passou a ser utilizado a partir de 1970. Esses circuitos integrados, ele foi possível porque os cientistas, pelos estudos que vinham desenvolvendo, a partir da primeira geração mesmo, da segunda geração, quando passou a se utilizar os transistores, melhor dizendo, eles passaram a investir para diminuir esses transistores, os transistores. Então eles conseguiram diminuir mais esses transistores a partir da quarta geração, que foi em 1970. E esses transistores passaram a ser, em vez de ser um único invólucro, ele passou a ser colocado em uma pequena plaquinha, que era chamado de circuito integrado, tá certo? Onde se poderia colocar centenas de transistores, que naturalmente passaram a ser menores. Então eles passaram a ser montados nesse chip, passaram a ser chamados de chips e não invólucro. Então esses chips foi possível, através dessa tecnologia, foi possível diminuir o computador de forma que pudesse ser comercializado para uma produção maior, tá certo? Para ser comercializado para usuários comuns, tá certo? Então, quem possuía computador naquela época eram as pessoas que tinham dinheiro, muito dinheiro, e podiam comprar. Então, esse processamento, esse tipo de tecnologia que foi aumentada para a diminuição desses transistores, e foi possível montá-los em uma placa de silício, passaram a aumentar a capacidade de processamento e também a diminuir o tamanho dos computadores. Ou seja, se você for comparar a primeira geração para a geração de agora, vocês vão ver que esse computador aqui era do tamanho, dava para caber numa mesa, tá certo? Pode colocar numa mesa tranquilamente esse computador aqui que vocês estão vendo, ok? Bem diferente daqueles que eram uma sala inteira. Então, nós passamos a utilizar chips de computadores a partir da quarta geração, em 1970. A partir daí, o processamento a tecnologia, ela se aplicou a cada vez mais diminuir o tamanho desses transistores e diminuir também o tamanho dos chips, tá certo? Então, alguns cientistas acreditam que nós, nessa época agora, no presente século, estamos nessa geração 5 aqui, na quinta geração. Por quê? Porque a tecnologia já aumentou tanto que é possível nós termos aparelhos de LCD, como vocês estão vendo. É possível ter hoje notebooks, tá certo? Que nós podemos levar e praticamente processa a mesma coisa que um computador normal de mesa. Nós temos hoje os smartphones, que são os celulares totalmente avançados, que praticamente processam a mesma coisa, ou seja, eles podem acessar a internet, eles podem editar texto, eles podem digitar texto, eles podem bater fotos e uma série de coisas, tá certo? A tecnologia avançou muito em relação a isso, a esse processamento. Então tudo isso foi o aperfeiçoamento desse circuito integrado que marcou a quinta geração, que são circuitos integrados semicondutores e são produzidos em grande escala, tá certo? Se fôssemos comparar a tecnologia atual com a primeira daquela época, não tem nem como comparar, porque uma calculadora de bolso é mais rápida do que aquele primeiro computador, muito mais rápida do que aquele primeiro computador que foi produzido, que foi o ENIAC. Ok? Então entenderam mais ou menos a evolução dessa tecnologia, das gerações que se seguiram? E foi muito rápido, a geração, desde o início da primeira geração para cá,
A velocidade dessa tecnologia foi muito rápida. Dos anos 50 para a época de agora, se fosse comparar, por exemplo, em carros, nós teríamos um carro hoje valendo R$ 1.500, R$ 500, né? Se o carro fosse evoluir tanto que nem o computador evoluiu tão rápido, nós teríamos um custo de um carro nesse valor aí. Então, prosseguindo, vamos entender como se compõem esses computadores. Bom, se compõem de duas partes, que é a parte de hardware e a parte de software, para entender o computador atualmente. Então, o que é hardware? Hardware ou hardware se aplica à unidade central de processamento, memória e os dispositivos de entrada e saída, ou seja, tudo aquilo que você pode tocar. Então, tudo aquilo que você pode tocar no computador, seja ele teclado, seja ele monitor, seja ele peças internas do computador, nós chamamos de hardware, é a parte física, tá certo? É a parte máquina, ok? Nós chamamos de hardware, as peças do computador são hardware, ok? E a parte software é o que? A parte software é a parte lógica. Eu coloquei uma linguagem aqui bem simples para vocês, que compreende-se que é a parte virtual ou mesmo a parte lógica. É simplesmente aquilo que você mexe sem tocar com as mãos. Um exemplo aqui é digitar, desenhar, jogar, calcular e etc. Ou seja, eu posso tocar o computador tranquilamente, mas eu não posso estar mexendo com aquelas letrinhas como a gente faz no caderno. Vocês sabem disso. Não posso estar mexendo com aquelas letrinhas ali. Eu não posso pegar, mexer no desenho como mexo com lápis assim, desenhando. No computador não, a gente não mexe com aquelas peçazinhas. Ou seja, se eu quisesse jogar, eu não posso fazer com as mãos, fazer com que aquele boneco pule, ande, corra, não. Eu tenho que usar um hardware, ou seja, um tipo de peça que controla aquilo ali. Então, aquilo que controla é o hardware. E aquilo que se mexe lá na tela do computador é o chamado software. Tá certo? Quando você digita, você precisa de um programa que é um software que sirva para aparecer as letrinhas lá enquanto você estiver digitando. Tá certo? Então, avançando um pouquinho mais, nós temos aqui a foto no desktop para encerrarmos essa aula. A foto de um desktop. Desktop significa computador de mesa. Então é um computador mais moderno, bem moderno aqui, tá certo? Que é uma tela LCD. Hoje nós estamos temos uma tela mais avançada agora, tá certo? Que é a tela de LED, né? E temos o computador que, se vocês perceberem aí, nós temos entradas aqui de USB, já é mais avançado, aumentou bastante. Entrada de cartão, um tecladozinho sem fio, um mousezinho aqui sem fio. Então, tudo isso são avanços. Cada vez mais a gente está melhorando a tecnologia, tá certo? Hoje mesmo não dá mais para a gente ignorar essa parte tecnológica. Temos que aprender isso aí e nos envolvermos, porque isso é bom para nós, ok? Com isso a gente encerra essa aula teórica, só para vocês conhecerem como surgiu esse computador, como chegou a ser esse computador moderno que vocês já conhecem. Então passou por todo esse processo, tá certo? Mais à frente nós iremos mexer um pouco mais com a parte de hardware e a parte de software, ok? Boa noite para todos. A aula encerra aqui.